E é isso aí, galera, tudo bom? Certinho com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Alex, esse é o American Cut. Aqui eu tento mostrar os Estados Unidos como ele realmente é, sem cortes, sem maquiagens. Eu estou aqui em Pompano Beach, saindo aqui de Pompano Beach, na Flórida. Acabamos o dia de trabalho por hoje, graças a Deus. Mais um dia. Amanhã estamos de volta na ativa. Amanhã vamos voltar à luta. E tô saindo agora de Pompano Beach, tô indo pra Miami, tá? Eu vivo em Miami e tô indo pra lá. Vai dar mais ou menos uns 40 minutos de carro, se não tiver tráfego, né, congestionamento. E vamos que vamos. Então, galera, hoje eu quero dar uma dica pra vocês que planejam vir passar uma temporada nos Estados Unidos. Até mesmo pra você turista, né, que planeja passar aí de uma semana pra mais, entendeu? Pra você vai passar poucos dias, essa dica não sei se ela vai ajudar muito não, entendeu? Não vai render muito pra você não, mas você que vai passar de uma semana pra mais, é uma boa dica, entendeu? Você que vem para os Estados Unidos e vai precisar de fazer compra, vai precisar de comprar qualquer coisa, né? Um eletrônico, um equipamento, um produto ou um serviço, até mesmo um serviço, você pode aproveitar essa dica. Hoje eu quero falar para vocês sobre o BBB. Mas não é o BBB do Big Brother Brasil não, tá? É BBB americano. É o Better Business Bureau, tá? O que é o Better Business Bureau? Tem duas maneiras de traduzir isso aí. A tradução literal seria o escritório para melhores negócios, né? Ou o escritório para melhorar os negócios. Algo do tipo assim, na tradução literal. Agora, na tradução livre, seria o que? Seria mais ou menos o órgão ou o departamento, né? A empresa, a agência, não sei, que regulamenta as outras empresas, que regulamenta a qualidade de produtos e serviços de outras empresas. Resumindo, no belo português que vocês estão acostumados aí no Brasil, o órgão que vocês estão acostumados aí no Brasil seria, no caso, o PROCON, tá? O Better Business Bureau, ou BBB, aqui nos Estados Unidos, nada mais, nada menos é equivalente ao PROCON brasileiro. Então, para você que pretende vir para os Estados Unidos passear, entendeu? Você que vem de mudança, não interessa se você vem com papéis de residência ou não, o Better Business Bureau ele vai ser muito útil para você. Se caso você um dia se sentir lesado, se você for comprar um produto ou serviço e achar que foi lesado, foi agir de má fé com você, ou até mesmo se você achar que te trataram mal, entendeu? Com ignorância, pode não ter sido nenhum problema com o produto em si, com o serviço prestado em si, mas com o atendimento, a maneira que a empresa funciona, entendeu? Se você tiver qualquer reclamação contra alguma empresa, algum órgão, você pode acessar, contactar esse pessoal. A maneira mais fácil, se você não fala inglês, seria, no caso, usar o website deles, né, que você poderia escrever em inglês. Muita gente sabe ler e escrever em inglês, né, porque é mais fácil, e não sabe falar, não sabe a pronúncia das palavras, entendeu? Aí, para essas pessoas que não sabem conversar, dialogar, né, ouvir, falar em inglês, é mais fácil você escrever. Então eu aconselharia você a entrar no website deles e buscar uma solução para sua reclamação. E outra vantagem de você acessar o website deles é que você pode fazer desde o Brasil, né, ou de qualquer lugar que você tiver do mundo, pela internet. Se a solução que você está buscando é simples, se você está pedindo apenas um pedido de desculpa, uma retratação, entendeu? Ou então uma remuneração, caso possa ser feito um depósito internacional, entendeu? Uma devolução do seu dinheiro, enfim. Se você acessar o website deles, é bem mais prático de você resolver
o seu problema, tá bom? Então o que você faz? Tá bom, Alex, o que eu faço então se eu me sentir lesado, se eu precisar de alguma assistência aí desse pessoal? Então você vai lá, acessa www.bbb.org www.bbb.org. Você entra ali, aí vai estar tudo em inglês, obviamente. Eu não tenho certeza se tem outros idiomas, eu nunca busquei em outro idioma, né? Nunca precisei, só eu entro já direto, já resolvo tudo que eu preciso. Mas você vai entrar ali, se você quiser outro idioma, você dá uma procurada ali, se não tiver, vai no inglês mesmo. E ele vai te pedir o zip code ou o CEP da cidade que você está querendo, como é que fala? Formalizar essa reclamação. Ou a cidade onde a empresa que você quer denunciar está localizada. Aí você põe ali o CEP, né, o zip code, ou o nome da cidade mesmo, pode escrever o nome da cidade e o estado. E eles encontram lá e eles vão localizar o escritório do BBB mais próximo daquela região que você selecionou. E ali você vai dar o seu nome, seus dados, né, seus dados de contato, endereço, e-mail, telefone, enfim. E a da empresa que você selecionou também. Se caso a empresa que você selecionou for grande, eles já vão ter todos os dados. Se a empresa for muito pequena, não for muito conhecida, se for o bar do seu Zé, aí, entendeu? Eles vão lá, te dão um espaço para você colocar todos os dados. O nome do comércio, o nome da pessoa que te atendeu, se possível, o endereço, o tipo de serviço que ele está prestando, o tipo de produto que ele está vendendo, enfim. Você coloca tudo isso, entendeu? Você vai lendo e vai preenchendo. Depois você preencheu todos os dados básicos de informação, de identificação, informação e contato. Aí você vai entrar nos detalhes. Eles vão perguntar qual é a origem, qual é o motivo da sua reclamação. Você vai falar se é referente a um bem, a um serviço que te prestaram, se é referente a um produto, né, um bem material, um produto, ou se é referente ao atendimento, alguém que te atendeu mal, ou você vai olhando lá as categorias, né? Tem várias categorias, muitas. E tem ainda um espaço para others, né? Para outras. Se o que você quiser reclamar não tiver ali, você pode escrever à mão mesmo. Você mesmo pode escrever o motivo da sua reclamação, certo? Aí depois você vai ter um outro campo. Eu estou detalhando porque muita gente às vezes não vai conseguir entender quando entrar no site, tá? Estou facilitando aqui. Aí depois vai ter um campo para você entrar e digitar, escrever lá a descrição exata do que aconteceu. Eu fui lá no bar do seu Zé e vi um produto na prateleira, não tinha preço na prateleira, peguei o produto, depois eu fui na outra prateleira, peguei outro produto, enfim, fui pegando, cheguei no balcão para pagar e o preço era absurdamente caro, ou o preço que estava na prateleira era um e o preço na registradora foi outro, e, entendeu? Aí você tem várias opções. Aí de repente, se o cara não quis fazer pelo menor preço, né, que o que prevalece é o menor preço. Às vezes o cara não quis fazer o menor preço, falou que estava errado o preço da prateleira, que ia trocar e tal, enfim. Whatever, seja lá a razão do que você quiser. Você põe lá, detalhadinho lá sua reclamação. Tem um número limite de caracteres, se não me engano são 5.000 caracteres. E eles te perguntam depois, mais embaixo, qual a resolução que você busca para esse caso. O que você está buscando? Você está buscando apenas uma retratação da empresa? Que eles te peçam desculpa? Você está buscando uma reparação financeira? Você está buscando uma indenização? Você quer uma devolução do seu dinheiro ou uma devolução do produto? Você quer devolver o produto e cancelar a negociação? Enfim, você põe lá a resolução que você está buscando, entendeu? E você vai ter um outro espaço para as suas considerações finais. Você põe lá suas considerações finais, aperte em enviar e hasta la vista. E a reclamação vai ser enviada para o escritório
local ali da cidade que você selecionou do BBB, vai ser o escritório local mais próximo daquela empresa. E eles vão analisar, tem pessoas especialistas lá em leis, né, tanto advogados quanto aqui a gente chama paralegals, né, são os assistentes de advogados ou estudantes de advocacia, são aspirantes de advogado, né. Eles vão analisar sua história, seu caso, vão ver se encaixa nos parâmetros, se é um caso, né, se eles têm um caso para defender, e vão encaminhar isso para a empresa a qual você está fazendo a reclamação. Inicialmente eles apenas fazem um forward, né, um reencaminhamento do seu e-mail, da sua página, do que você escreveu. Eles fazem um reencaminhamento para a empresa. Se tiver alguma palavra que não pode entrar, alguma palavra de baixo calão, alguma coisa feia, né, que não pode ser enviada formalmente para uma empresa, eles ou deletam essa palavra ou substituem por uma mais branda, né, mais tranquila, e enviam. E outro motivo por eles controlarem o conteúdo do que você vai escrever é porque sua reclamação, de acordo com os termos e condições deles, eles têm o direito reservado de publicar a sua reclamação no site deles, para todos verem, tá? Para todo o público ter acesso. Então, se tiver uma palavra que não deveria aparecer, eles vão fazer essa reparação também, tá bom? Essa edição. Então, depois que eles entram em contato com essa empresa, depois que eles enviam esse documento seu, depois que for aprovado, eles enviam para a empresa, eles pedem para você ter paciência e esperar um prazo aí de 10 a 15 dias, que é o prazo que a empresa tem para responder a sua reclamação. E essa empresa vai responder, essa resposta vai para o escritório deles primeiro, e eles vão fazer a mesma coisa, vão fazer a análise da resposta da empresa, e depois, se tiver tudo bem, eles reencaminham para você, tá? Eles encaminham a resposta para você. Aí depois que você receber a resposta, você tem mais tantos dias lá para responder. Se eu não me engano, são 7 dias para responder. Depois que você responder, na resposta você tem duas opções. Ou você se dá por satisfeito, tá? Você se dá por satisfeito e aceita a resolução, a resposta da empresa, e o caso acaba aí, o assunto morre aí. De repente apenas uma retratação, um pedido de desculpa da empresa talvez já te satisfaz, aí o caso acaba aí. Se você não estiver satisfeito com a resposta da empresa, com a resolução que eles te ofereceram, você pode dar a sua contra-resposta, tá? Falando que não está satisfeito com a resposta que eles te deram e exigindo o que você quiser, uma resposta melhor ou algum benefício a mais do que a empresa não ofereceu. Aí a empresa vai ter, acho que, se não me engano, são 7 dias para responder. E depois que a empresa responder, eles vão analisar de novo, enfim, vai e volta. Depois que eles responderem, depois que a empresa responder e passar pelo escritório central deles, eles vão analisar e vão encaminhar para você de novo e vão te dar a oportunidade de você responder, aceitar ou não. Nessa segunda vez que você está recebendo a contra-resposta da empresa, aí você vai ter que aceitar a resolução ou não. Se você não aceitar e não exigir nenhuma outra como se diz, resolução, aí a empresa não vai ter mais direito de resposta. Ela vai ter que dar uma resolução para você, tá? Se eles aceitam o seu pedido ou não. Se você não aceitar a resolução da empresa, se você não aceitar a proposta de resolução, resolver o problema que a empresa está te oferecendo, aí você vai falar com o escritório do BBB. Você vai falar o seguinte: não aceitei e eu quero partir para a justiça. Aí o pessoal do BBB vai
te indicar, eles não são advogados, tá? Eles não oferecem o serviço de advocacia deles. Eles têm pessoas que são especialistas, mas não para defenderem as pessoas, os seus clientes. Eles apenas estão ali para analisar os casos e ver se tem um caso ou não, se é possível obter um caso daquela reclamação ou não. Por isso que eles aprovam já ou não, entendeu? Mas só para isso, os advogados que estão lá não servem para te defender num caso de se tiver que levar para a justiça. Eles apenas indicam, eles têm agências de advocacia, né, empresas de advocacia que são parceiros deles. Aí eles indicam essas empresas de advocacia que eles têm parcerias, e aí você leva o caso daí em diante com o advogado, tá bom? E uma condição, eles têm algumas condições lá, mas a condição mais forte, assim, que a maioria das pessoas tem que prestar mais atenção nisso, as outras são mais simples, tipo assim, se você tá ali preenchendo uma reclamação, é porque você tem algum motivo para reclamar. Então essa aí já de primeiro você já é aceito. Aí uma das outras condições é que a sua reclamação não tenha sido ainda levado para a justiça, que não tenha sido acionado por um advogado, enfim, que não tenha entrado nos termos legais da justiça, tá? da reclamação. Tem que ter esse aí, o BBB, ele é o primeiro passo que você tem que dar para tentar resolver isso aí. E outro assunto também, outra condição importante que a maioria das pessoas não sabem, e acabam a petição deles, a reclamação deles acaba sendo negada porque eles não sabem desse detalhe. O seu caso, para você mandar para o BBB, seria o segundo passo depois de você ter tentado uma negociação pessoalmente. Se você tentou negociação com a empresa, com a pessoa com quem você quer fazer a reclamação, e não obteve resultado positivo, ou não obteve resultado nenhum, aí sim você pode pedir ajuda ao BBB. Eles são o segundo passo. E se com eles não resolver, é o que eu acabei de explicar para vocês agorinha. O terceiro passo é encaminhamento. Eles vão fazer um encaminhamento de você para um escritório de advocacia, tá certo? Então é uma série de passos. Primeiro você tenta resolver sozinho com a pessoa ou a empresa que você está tentando reclamar, processar, né? Resolver o problema. Aí se você não conseguir resolver, ou a empresa não estiver disponível a te ajudar, aí você vai para o segundo passo, que é o BBB ou o PROCON. Se eles não resolverem, aí vai para o terceiro passo, que vai para a justiça, tá certo? Funciona mais ou menos como o PROCON do Brasil, tá? Eu não estou muito por dentro do PROCON não, mas pelo que eu vejo de notícias aí, que eu já conheço, o pouco que eu conheço do PROCON, funciona mais ou menos dessa maneira, tá? Só que a diferença do PROCON, eu não sei se o PROCON ele é na verdade uma agência, um órgão do governo, das prefeituras locais ou estaduais, não sei, dos governos estaduais, ou se é um órgão, uma empresa particular, né, uma empresa privada, não sei. Eu sei que o BBB aqui nos Estados Unidos, ele não pertence a governo, tá? Ele não pertence a governo de estado nenhum, nem ao governo federal. É uma empresa privada, né, um órgão privado que busca... Que isso, rapaz? Que isso? Que carro é esse? Uma carcaça de carro velho jogada no meio da rua. Um carro antigão jogado no meio da rua sem rodas, só o ferrugem, e os caras com o capô aberto olhando o motor. É alguma empresa de customização de carros antigos. Legal, lá no meio da rua, no acostamento. Bom, enfim, aí você segue esses passos aí, entendeu? É mais ou menos igual ao PROCON. Eu não sei se ele do Brasil, é federal ou estadual, ou se é privado. Aqui o BBB eu tenho certeza que ele é privado, é uma empresa, um órgão privado, tá? E, enfim, essa é a dica que eu tenho que dar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado aí, e que vocês façam o uso, né? Que ajude vocês a resolver o problema aí, se você tiver algum problema nos Estados Unidos, que nem há pouco tempo aí atrás. Por isso inclusive até que eu lembrei de falar disso pra vocês, porque teve um caso aí
recém aí de umas turistas brasileiras que foram para Orlando de férias e encheram, né, gastaram uma fortuna com compras, encheram o quarto do hotel de compras, de malas e tudo mais. Depois foram para os parques da Disney para brincar, se divertir. Quando chegaram no final do dia, o quarto tinha sido arrombado, o quarto do hotel estava tudo revirado, tudo jogado, espalhado para todo lado, as malas todas abertas, tudo solto, jogado, e tudo que era de valor, tudo que era roupa e acessório eletrônico, entendeu? Tudo que era de valor foi levado. Elas tomaram um super prejuízo e o hotel não se responsabilizou, porque era hotel de baixo custo, né? Hotel barato, aí não tinha segurança, essas coisas assim. E inclusive o hotel falou que no site deles e nos panfletos que tem lá na entrada e tudo mais, eles recomendam aos turistas a não deixarem nada de valor nos quartos, porque eles não se responsabilizam por nada que sumir ou for roubado ou acontecer com os pertences das pessoas, dos hóspedes. Aí o que aconteceu? Acabaram não sendo ressarcidas. O hotel apenas deu, parece que $100 para cada uma delas. $100 em comparando com o que elas perderam não é nada. E como elas já estavam perto de voltar para o Brasil, acabaram não dando tempo de resolver nada. Chamaram a polícia foi, a única coisa que a polícia podia fazer era um boletim de ocorrência, né? Um report, police report. Quando você precisar fazer um boletim de ocorrência aqui nos Estados Unidos, você tem que falar assim: I want to file a police report, tá? I want to file a police report. Eu quero registrar um boletim de ocorrência. Aí elas fizeram isso, registraram isso aí. E o policial falou: ó, nesse ponto exatamente não é nada que eu possa fazer, porque realmente o hotel tem a pólice deles, né, imprimida, impressas aí nos boletins, nos panfletos, no website, enfim. O hotel a gente não pode culpar o hotel, não. Se você quiser, você tem que processar o hotel particular, entendeu? Você tem que processar o hotel você mesmo. Aí como elas já estavam voltando pro Brasil, não ia dar tempo. Aí elas parece que voltaram pro Brasil e ia resolver isso do Brasil, ia contratar um escritório de advocacia do Brasil para resolver isso. Então, se você vier para os Estados Unidos e acontecer isso com você, fique sabendo que existe o BBB. Mesmo depois que você voltar para o Brasil, você pode acessar o website deles e, entendeu? E tentar entrar num acordo com eles pelo BBB. E a vantagem disso, do BBB, é que se o acordo não for resolvido ali com eles, com o próprio BBB, intermediando, eles fecham o caso e fecha como negativo para a empresa, que a empresa não conseguiu resolver aquele problema. Aí eles dão um pouco mais de detalhe, né, para as pessoas que vão buscar o histórico depois, vão querer ver o histórico da empresa. Eles entram um pouco mais de detalhes ali, dizendo a razão por que não foi entrou um acordo, fechou um acordo. Se foi pelo lado do cliente ou se foi pelo lado da empresa. Então isso serve tanto para quem estiver querendo preencher, como é que fala? Registrar uma queixa contra uma empresa, quanto para aquelas pessoas que querem checar o histórico de uma empresa. Se você se você vai fazer negócio com uma empresa e você quer saber se ela é confiável ou não, você pode entrar lá também. No menu ali você vai ver Check Company Status ou Check Company History ou Report ou algo assim, não me lembro como é que vai estar dizendo. Aí você pode ir lá e digitar o nome da empresa e ver se a empresa está afiliada a eles ou não. Se a empresa estiver afiliada a eles ou não, a empresa ainda assim vai ter histórico lá, positivo ou negativo. E tem um ranking, as empresas com eles têm um ranking. Se as empresas que são filiadas com eles tiverem uma boa, como é que fala? Margem, uma boa qualificação, né, com os seus clientes, elas vão ganhando notas, né, desde D até para C, depois para B, B+, B-, A-, A+, ou A, entendeu? É uma classificação que vai subindo. A+, é a melhor que existe, entendeu? O A+, né? Então, se você entrar lá e checar o histórico da empresa e tiver lá A+,
pode confiar na empresa que, entendeu? É muito bem provável que você não vai ter problema com eles. E se você entrar lá e tiver uma empresa com C ou C-, pode ter certeza que você vai ter muito problema com essa empresa. Tá bom? Então, isso aí. Espero que vocês tenham sido beneficiados. Espero que vocês curtam esse vídeo aí. Compartilhem em suas redes sociais, com seus amigos, com aquelas pessoas que você conhece que estão sempre nos Estados Unidos e podem se beneficiar com essa dica. Valeu, galera! Isso aí, brigadão. Aquele abraço. Até o nosso próximo vídeo. E fui!